Bom, a gente continuando nos assuntos internacionais, o Irã rejeita apelos do Ocidente e diz que mantém o plano de retaliar Israel. As informações com o editor de internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli. Os governos de Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido pediram na segunda-feira que Teherã renuncie às suas ameaças contínuas de um ataque militar contra o território israelense. O governo do presidente Massoud Pezeshkian disse que não pede autorização para responder ao inimigo. O Irã responsabiliza Israel pelo atentado na capital que matou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O ministro iraniano das Relações Exteriores chamou de sem lógica os esforços das potências ocidentais para evitar uma escalada da violência no Oriente Médio. A Casa Branca ainda destacou que um eventual ataque iraniano pode ter impacto nas negociações para um cessar-fogo em Gaza. Uma nova reunião está prevista para quinta-feira. O Irã e os aliados regionais no Líbano, no Iraque e no Iêmen prometeram vingar os assassinatos do líder do Hamas, que atribuem a Israel, e de Fuad Shukr, comandante militar do Hezbollah, que morreu um dia antes em um bombardeio em Beirute. Washington reforçou nos últimos dias a presença militar no Oriente Médio. O Departamento de Defesa enviou um porta-aviões e outros navios de guerra para o litoral israelense. E a nova frota substitui uma antiga, que já estava de prontidão. Pois é, esse acordo de cessar-fogo poderia atrasar os planos de retaliação do Irã a Israel pela morte do chefe do Hamas. Essa avaliação foi feita por autoridades iranianas que articulam um ataque. E para analisar esse cenário, a gente convidou o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Mais uma vez, Urian, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, seja muito bem-vindo. Oi, Thiago, obrigado pelo convite. Bom, a gente vem acompanhando, claro, esse conflito desde o início, no ano passado, e se fala sobre cessar-fogo, mas essa discussão perde força, às vezes ninguém fala mais nada. Mas será que num momento como esse, essa possibilidade é apenas uma ilação para tentar amenizar a possibilidade de uma resposta do Irã? Ou o senhor acredita que realmente há um espaço para isso nesse momento? Eu acredito que não. O Hamas agora ele tem dito que ele gostaria de que o cessar-fogo fosse implementado da maneira como ele foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, então, inclusive, com aquela proposta que foi feita pelos Estados Unidos, foi votada, teve uma abstenção da Rússia, então ela conseguiu ser aprovada. Mas o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, a cada momento diferente, ele tem colocado novas demandas em relação ao cessar-fogo. Então, não há disposição, e eu não coloco isso tudo apenas na conta de Israel, mas também do Hamas. Lembrando que o líder do Hamas, o último líder do Hamas, o Haniyeh, ele foi assassinado durante a posse do presidente iraniano, Pezeshkian, e quem assumiu no lugar foi o Sinwar, que é uma pessoa ainda mais radical, se é que é possível. Então, há menos disposição do Hamas para que um cessar-fogo aconteça, mas o grupo terrorista ele também precisa falar que agora a responsabilidade de que isso vá para frente está com Israel, para também fazer aquele trabalho de relações públicas. Mas não acredito que seja provável, não. Existe uma movimentação dos Estados Unidos nesse sentido de defender um cessar-fogo também, mas isso acontece também em um momento no qual os Estados Unidos aprovam ainda mais ajudas militares para Israel. Então, acredito que é meio que uma manobra em um ano eleitoral. E nessa terça-feira, sem citar Israel, a China declarou apoio ao Irã. Como que esse xadrez político da região reage a um apoio, de uma certa maneira, um apoio de peso para essa questão do Oriente Médio, Urian? Tiago, todas as grandes potências, no caso eu coloco China e Estados Unidos como as grandes superpotências econômicas, Rússia como uma grande potência nuclear, todos eles estão se movimentando em relação a tudo isso. Então, o que a gente tem observado nos últimos dias? Estados Unidos, que tinha um embargo para venda de armas
armas ofensivas para a Arábia Saudita, que historicamente era um país que não tinha boas relações com o Irã, mas isso tem melhorado ao longo dos últimos anos. Então, os dois países eles estão em mais contato, abriram representações diplomáticas um no outro. Os Estados Unidos pegam e voltam a vender armas para a Arábia Saudita, ou seja, é uma maneira de enviar uma mensagem para o Irã. O Irã, por sua vez, o que ele acontece? É noticiado também essa semana de que ele vai exportar mísseis para a China, centenas de mísseis, para a Rússia. Mísseis que a Rússia poderia usar naquela sua invasão ilegal na Ucrânia. E aí, ao mesmo tempo em que essa retaliação iraniana ainda não acontece contra Israel, o Hamas, o Irã, ele está ali ganhando apoio diplomático, né? Aproveitando dessa demora, tanto para fazer uma pressão psicológica para Israel, que é obrigado a ficar em prontidão, então um país inteiro basicamente paralisado, esperando essa retaliação, ao mesmo tempo em que o país ele consegue apoios diplomáticos como esse que foi dado pelo ministro das Relações Exteriores da China. Então, realmente, o que a gente observa é que as grandes superpotências globais têm usado esse conflito que é dessa região para também mandarem uma mensagem para os seus oponentes internacionais. Bom, quero aproveitar a sua participação aqui, professor, para falar sobre a Venezuela, voltar a esse assunto, mas antes eu quero passar a palavra para a Dora Kramer, que não comentou, assim como o Kobayashi, sobre a questão das eleições na Venezuela, essa possibilidade do governo brasileiro ou do presidente Lula mudar o entendimento, ou pelo menos pressionar por uma nova eleição. E na sequência, a Dora pode emendar a pergunta para o professor. Quero te ouvir primeiro sobre esse assunto. Dora. Olha, pois é, eu acho que o governo brasileiro está numa sinuca. É claro que eu vou perguntar sobre isso para o Irã, tá? Então o Irã vai logo se preparando que o seu assunto é esse. Eu acho que o governo está numa sinuca, porque cobra a ata que não vai sair, se sair não tem credibilidade, cobra negociação para um ditador que não quer ceder nada, portanto não quer negociar, tá certo? Você não quer ceder, não quer negociar. E depois faz uma coisa, aventa uma possibilidade que, essa é a minha pergunta, na minha opinião aqui, na leitura política de como se comportam esses atores por aqui, é o tipo de proposta feita para quem não sabe o que falar, não tem o que dizer, não tem saída, está sem saída, então assim me parece. Aí eu perguntaria para você, o Irã, o que te parece esse tipo de proposta e como é que você acha que, se ela for formalizada, como é que ela cai na percepção do mundo, da América Latina e também do mundo? Dora, eu vejo que se esse tipo de proposta fosse formalmente feita, eu acredito que é o Brasil abraçando aquele rótulo de anão diplomático. Porque qual que foi a atitude institucional do Brasil no primeiro momento depois dos resultados das eleições? Foi a correta, de tentar manter o diálogo aberto, cobrar as atas e que era o mais sensato a ser feito, porque quando muitos países do mundo estavam ali cortando relações com a Venezuela, alguém precisava, nesse primeiro momento, tomar uma postura de tentar realmente negociar uma saída para isso tudo. E eu falo até em transição de poder, em anistia. Agora, uma proposta de realizar novas eleições, eu vejo apenas que isso serviria para fazer o Maduro ganhar mais tempo, então o governo, e aí eu separo bastante aquela postura institucional do Itamaraty daquela postura passapanista do Lula e do Celso Amorim, que, né, tem ali menos receios em flertar com o regime do Maduro. Eu vejo que isso ajudaria o Maduro apenas, e é um tapa na cara muito claro daquela oposição venezuelana que fez todo um trabalho de muitos meses de treinar cerca de 90 mil voluntários para que eles tivessem o conhecimento de irem até as urnas, ficassem esperando ali pacientemente para que conseguissem as atas. Mais de 80% dessas atas foram conseguidas pela oposição. Diversas instituições internacionais independentes reconheceram
a veracidade, né, a legitimidade dessas atas publicadas pela oposição, e eu coloco aí o Carter Center dos Estados Unidos, coloco também a Associated Press, que verificou, que checou a veracidade dessas atas. Então, não entendo porque o governo brasileiro ele faz isso. Assim, na verdade, eu entendo, mas a gente não pode especular. Mas, com certeza, é algo que ajudaria o Maduro, sem dúvida. Orian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, mais uma vez participou aqui da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Orian, pela atenção, pela gentileza e bom descanso. Obrigado, até mais.